Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Estamos chegando perto da hora 11 horas e 40 minutos. Choveu um pouco, está um pouco abafado ainda, parece que vai chover mais um pouco ainda. E ficamos contentes quando chuva calma, tranquila, serena vem irrigar as terras, alimentar os animais, as plantas e as pessoas. Vamos fazer uma reflexão. E o texto está na primeira carta de Paulo à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Somente esse versículo é uma recomendação, um chamado para nós que venhamos entender primeiramente o que Deus é, o que Ele significa e o que nós somos e o que nós significamos naquilo que somos. Não tem ninguém santo. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós temos problemas, todos nós temos dias bons e dias ruins. Todos nós nos alegramos e todos nós choramos. Todos nós sentimos fome, frio, sede, necessidade. Todos nós passamos por problemas, mas também nos alegramos com as bênçãos e as vitórias, conquistas. Todos nós passamos por situações parecidas, mas ao enfrentar elas, muitas vezes, por análise de cada um, analogia, princípio, conhecimento, capacidade, resolve seus problemas de maneiras diferentes. Algumas até resolvem de maneiras parecidas. E ninguém é santo, ninguém é perfeito. Então, como é que nós lemos um texto que Paulo direciona essa carta à igreja? Igreja comunidade, pessoas reunidas, que estava na cidade de Corinto, na cidade grega, explicando para eles que Deus não era um Deus de confusão, mas um Deus de paz. E assim Ele é, foi e será em todas as outras comunidades, igrejas, onde reúne-se pessoas em o nome de Jesus, Espírito Santo, Deus, o mesmo Espírito, em uma mesma comunhão, para falarem, trocarem ideias, conselhos, ajudas, porque eles estavam pacificados, não somente naquele momento, mas naquele momento principalmente, para mostrar que eles estavam em santidade. Então, no entanto, daí Paulo chama eles de santos. Como em todas as comunidades, igrejas, quando se reúnem os santos. Não é pessoa que, segundo alguns entendem, por sua história, cultura, trazem, depois que uma pessoa morre, faz uma biografia, buscam os relatos e somente dentro daquele grupo denominacional são considerados santos. Não é esse processo.
eram pessoas vivas que estavam ali se reunindo na pacificação, com o objetivo de harmonizar. E dentro desse princípio, dessas reuniões, que eles estavam em oração, em louvor, em súplica, em agradecimento, eles traziam uma santidade com eles pela fé, pelos frutos do Espírito ou por aquilo que estava sendo alcançado mediante as orações, a pacificação, a paciência, a perseverança, de ajudar aos outros dentro das suas necessidades. E cada um vendo a fraqueza de cada um para que um ajudasse o outro dentro daquela fraqueza para que ele se fortalecesse. Eram os santos, eram as pessoas reunidas nessa igreja, nessa comunidade, em comunhão, em princípio de fé, de razoabilidade, de percepção, de entendimento. O mundo quebrando lá fora e eles reunidos em santidade, em pacificação. E que assim fosse não somente naquela comunidade, Paulo disse, assim como em outras comunidades, outras igrejas. Igrejas é uma só, é as pessoas reunidas em Cristo. Entendamos assim, não tem outra forma de entender se não for essa mais simples que possamos entender e compreender. Aí por que ele falou da confusão? Porque algumas pessoas estavam fazendo parola, estavam discutindo assuntos que não era concernente ao propósito, estavam brigando, estavam colocando cabrestos, querendo manipular as pessoas, trazer a questão de uma cultura diferente do outro povo, e que alguma pessoa fazia diferente pela sua cultura que era diferente, daí não aceitavam, brigavam. Então não era para trazer confusão nessas reuniões. E assim como hoje nós temos algumas reuniões que têm muita confusão. Tanto é que nas iniciais desse capítulo 14, dessa mesma carta, Paulo fala, escrevendo e falando quando ele estava verbalizando no momento da existência dele, com as outras pessoas, naquele tempo, naquele espaço-tempo, na sua vida, dizendo que bom que falassem em línguas, mas que quando falasse e houvesse interpretação, assim como a profecia, que o profeta tem o domínio sobre o espírito que ele está com ele, para que ele não fique agindo pela emoção, para que ele satisfaça o seu ego e ele saia para ele como ou a mulher ou o homem saia aplaudido do ambiente e esquecendo-se da essência do Espírito de Deus, que é para trazer uma palavra, para ajudar as pessoas a saírem das suas amarras, das correntes do pecado, libertando-as e dando o ensino do caminho a ser andado. Dentro da simplicidade, nada de confusão. Então a confusão que Paulo fala também a respeito das muitas línguas, glossolalia, falando muitas línguas e não entendiam o que estavam falando, não interpretavam o que estavam dizendo. E Paulo diz, eu sei mais que todos vocês, falo várias línguas. Ele está falando dialeto. Ele era cidadão romano que comprou, sua mãe era síria e sua avó era judia. Ele andava no meio dos gregos, falava grego, falava aramaico, falava o hebraico, talvez até o latim, falava várias línguas. Mas o que é interessante ele dissesse, assim como ele falou, fale 5 palavras que se entende
é muito melhor do que falar 5.000 palavras que não se entende. Então haja pacificação, não haja confusão. Como os filhos de Eli fizeram um fogo estranho, muitos lugares, em ambientes, as pessoas fazem fogo estranho, fazem um reteté. Entram do lado do místico, fazem barulho, fazem coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É confusão. E Deus não é esse Deus de confusão. Deus é de paz. Para pacificar, não para trazer problemas, não para trazer coisas que não estão relacionadas ao pão do céu, à vida de Jesus, o seu exemplo, as suas parábolas, os seus ensinos. E Paulo é um dos que se aproxima de Jesus por entender através da ação do Espírito Santo na vida dele, que ele escreve estas cartas de recomendação para que as pessoas tivessem um comportamento mais sadio nesses encontros, nesses ambientes, e assim levasse para fora, eclésia, para fora, separado para fora, para onde eles fossem, nos seus trabalhos, nas suas casas, nos seus dias, nos seus dias após dias, vivendo aquilo que estavam pregando lá dentro, naquelas reuniões. Pacificando, ensinando e aprendendo, evoluindo na dimensão espiritual. Então os santos eram essas pessoas que estavam ali caminhando, conversando dentro de um propósito de comunhão através da ação do Espírito Santo em suas vidas. Eles tinham uma santidade, não que eles eram perfeitos, santos. Paulo faz uma referência e uma deferência a essas pessoas para que eles buscassem realmente a paz, vivessem com essa paz, caminhassem com essa paz e pacificando os seus corações, pacificando os dos outros, e nas reuniões que não houvesse confusão, não houvesse briga, não houvesse fogo estranho, não houvesse parolas, discussões desnecessárias, mas trazendo, se fosse para um debate edificante, talvez até para desconstruir coisas erradas, que tivesse alguém trazendo para fazer confusão, e quem estivesse mais forte na questão espiritual trouxesse a mensagem verdadeira e combatesse o mal, aplicando o bem, a verdade, a luz e a justiça, através da sua pessoa, dando esse bom testemunho e falando realmente o Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus. Então a mensagem do cânon sagrado, pela interpretação da chave hermenêutica, é por Jesus. Tudo está referindo-se a Jesus. O que não se refere por Jesus no entendimento é poesia e livro de história. Mas desde o Antigo Testamento até o fim das cartas e depois o Apocalipse, dentro dos Evangelhos, é Jesus sendo anunciado. Porque antes de qualquer escrito, antes de qualquer tipo de pergaminho ou pintura em parede de pedra, Jesus já é, sempre foi o eu sou, já existia antes de qualquer escrito, antes de qualquer tipo de anúncio falado, verbalizado, rascunhado, pintado, escrito, talhado numa pedra. O eu sou sempre foi. Hoje temos vários tipos de comunicação. Essa é uma delas que eu estou fazendo, como outros também fazem. Mas sempre tentando trazer uma mensagem dentro da tranquilidade, serenidade, para que haja compreensão e não confusão. E assim as pessoas podem se reunir, seguir seu caminho nas suas reuniões congregacionais, ou nos lares, ou debaixo de uma ponte, ou na beira de um rio. Eu estou aqui falando para pedras,
pedras e águas e pássaros, árvores, tudo à minha volta. Mas eu sei que alguém, depois que eu passar a mensagem para o canal do YouTube, e assim as outras pessoas vão compartilhar, vão se inscrever e mais pessoas estarão ouvindo. E vendo também a natureza aqui, não necessariamente a mim, mas vendo a natureza aqui na minha volta e ouvindo aquilo que fala, que possa contribuir na tua vida, na tua casa, na tua família, para que também você fique pacificado, porque eu estou em paz. Espero que vocês estejam. Busque essa paz, caminhe com ela. Shalom.